Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, né? Hoje na aula de hoje eu vou corrigir com vocês a atividade, né? Que eu deixei anteriormente aí para vocês. Só lembrando, antes de começar a correção, no dia mesmo da aula eu corrigi um erro que tinha nessa tabela. Na hora que eu digitei as posições trocadas, enfim, eu reorganizei ela e coloquei da forma correta lá no mesmo dia na aula, tá? Bom, pessoal, ao longo da semana que vocês tiverem dúvida naquilo que eu deixar para vocês, pode enviar para mim. Às vezes eu não estou respondendo de imediato, porque eu comecei as aulas no estado, eu trabalho em 2 escolas estaduais e eu estou também tendo que cumprir o horário, né? De forma online, mas eu tenho que cumprir. Mandar material todos os dias durante os meus horários. Então, às vezes, não dá para responder de imediato, ok? Mas pode enviar que assim que puder eu respondo para vocês. Vamos lá então, eu já deixei assim praticamente quase tudo pronto aqui para adiantar, mas eu vou no passo a passo com vocês para sanar alguma dúvida aí que ficou ainda a respeito dessa atividade. Bom, essa atividade ela é bem semelhante ao primeiro exemplo que eu desenvolvi na aula com vocês na semana passada, ok? Então vamos lá. Um terreno ele tem 40 metros de frente, então nós temos que calcular aqui o valor da altura do instrumento, que é o AI, e o valor de cota. Depois representar esse levantamento e o perfil do terreno, ok? Então vamos lá, próximo slide aqui, eu tenho o cálculo. Esse cálculo, para fazer esse cálculo nós vamos utilizar a primeira fórmula, que é VR mais cota. Por que essa fórmula a gente utiliza só no início? Vamos voltar na tabela que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui na tabela. Olha só, aqui na tabela, se você observar, a gente não tem, na primeira linha de E1, nós não temos o valor de Vant. Olha só, a tabela está em branco. Não temos o valor de Vant, nós só temos o valor de Ré. Então nós vamos utilizar a cota de partida, ou RN, é a mesma coisa, tá? A nossa referência de nível inicial é 60, mais o valor de Ré, 45. Então com isso nós vamos ter o valor da altura do instrumento, né? Que é 60,5 aí no primeiro AI. Então 60, né? 45. Primeiro aí nosso. Voltando lá na tabela, no cálculo. Bom, então, uma vez calculado aqui o AI de RN1, 60,45, o valor de cota, ou RN, é 60. Então, para quem ainda, né, se tiver alguma dúvida, o que é o RN? Referência de nível. Eu disse para vocês o seguinte, quando a gente vai começar uma obra, por exemplo, fazer um contrapiso, né, de uma edificação, a gente tem que tirar o ponto de nível. Para tirar o ponto de nível, você tem que ter um ponto de partida, você tem que começar de algum local. Aquele local que você começa, o primeiro ponto que você coleta ali é a sua referência de nível. Você faz uma marcação, né, sei lá, vamos supor, de 1 metro. A partir daquele 1 metro ali, você vai transferir para todos os outros pontos do piso ou contrapiso. Beleza? Então, o primeiro ponto de partida é a referência de nível, a primeira cota. Então, nós temos aí a primeira cota e a primeira altura do instrumento. Depois, vamos em P1. A fórmula utilizada para P1, P2 e P3 é a fórmula diferente do RN1. Então, ó, a fórmula que nós vamos utilizar aqui, ó, vai ser o AI é igual a cota anterior menos valor de Vant atual menos valor de Ré anterior menos o valor de Ré atual. Então, você coloca as informações atuais, que é o valor de Vant e Ré. O que quer dizer atual? Atual do ponto 1. Né? Se for lá na tabela, você vai achar no ponto 1 tem valor de Ré e valor de Vant. E o valor de Ré
do ponto anterior. Então, aqui nós temos 60 menos 1,30 menos 45 menos 35 igual a 59,55, que é o valor de AI. Nós pegamos o valor de AI, subtraímos do valor de Ré, então nós temos a cota de P1, que é 59,15. Então está diminuindo, né? Esse terreno está baixando. A gente começou lá em 60, agora a gente tem 59,15, um pouquinho mais baixo, né? P2, nós vamos pegar o valor da cota anterior, 59,15, menos Vante, menos Ré de novo, Ré anterior e Ré atual. Achamos a altura do instrumento em P2. Pega a altura do instrumento em P2, menos o valor de Ré, achamos a cota de P2. Aí, repetindo o processo no P3, né, pegamos lá 58,25, que é a cota anterior, menos a Vante, menos a Ré, menos a Ré. 56,80 a altura do instrumento, 56,80 menos o valor de Ré, 56,50, que é o valor da cota. Aí em RN2, no final em RN2, o procedimento é diferente desses três aqui, ó. Por que é diferente? Nós vimos que no primeiro caso aqui em cima, ó, nós temos uma situação diferente daqui, ó. É diferente, não é isso? Porque aqui nós só temos, no primeiro caso aqui em cima, nós só temos Ré e cota. Ou Ré e referência de nível. Aqui embaixo, nós só temos, olha só, nós temos Vante e a Ré anterior. Ré atual nós não temos. Então, nós utilizamos apenas a Vante, Ré atual e Ré anterior para fazer o cálculo, né? Mais a cota aí. Então, 55 metros é o valor da última cota nossa aí. Agora, como que fica a representação de tudo isso num esquema, né? De representação. Então, nós temos aqui a seguinte situação, olha. Vou fazer a marcação das cotas. Então, vamos começar aqui, ó. A primeira cota é 60, né? Aí a gente desce um pouquinho. A segunda cota, então a primeira cota é 60. A segunda cota é 59,15. 59,15. A terceira cota, cota de P2, 58,25. 58,25. Quarta cota, 56,50. 56,50. E a última cota, 55. 55. Então, se a gente traçar aqui uma linha, um pouquinho torto aqui, né? Mas dá pra gente ter uma noção aqui. Tá descendo, né? E como que ficaria a questão da montagem do aparelho nesse caso aí? Eu vou ter que, vou pegar uma folha em branco aqui, porque fica mais fácil a representação. Deixa eu só um minutinho. Vou sair daqui. Deixa eu pegar aqui uma. Eu não deixei uma folha em branco aqui, mas vamos. Isso. Pegar aqui um arquivo em branco. Vai ficar mais fácil a representação aqui em vocês. Olha só. Então, vou colocar aqui assim o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto. Só mudar aqui.
quarto ponto e o último ponto aqui. Entre cada um desses pontos, nós temos a régua, né? Vou representar a régua aqui. Em cada um desses pontos nós temos a régua. Pessoal, fica um pouco torto porque na tela aqui do tablet que eu estou usando para gravar é ruim para escrever. Então fica um pouquinho torto mesmo aí. Pouquinho não, um poucão torto, mas o que vale aí é o entendimento, tá? Vai dar para vocês entenderem aí. Isso é o que importa. Então o terreno está descendo. Pega da cota mais alta para mais baixa. Aí a representação do aparelho, a gente coloca o aparelho no meio aqui, mais ou menos, né? Vamos colocar aqui. Aí assim, algumas pessoas perguntaram sobre a questão da altura, né? Na hora de fazer essa representação. Porque veja bem, olha, aqui nós temos, vamos colocar aqui a gente tem a representação de Ré, esse aqui é o RN1, a cota dele é 60, o valor de Ré, o VR aqui, deixa eu verificar aqui na tabela aqui, o VR aí é 0,45, então 0,45, né? O valor de Vant de RN1 para E1 é 1,30. Então veja bem, essa representação aqui ela não vai ficar às vezes 100% certinha, porque a gente tem que ter esses pontos de acordo com a escala correta. Porque aí o que acontece? Veja bem, aqui a gente tem 0,45 de altura. Aqui ó, nós já vamos ter 1,30 m, né? Então o valor de Vant é igual a 1,30 metros. Então essa altura aqui, ó, 1,30 metros. Ok? Valor de Vant. Depois, então o valor de Ré em RN1 0,45, o valor de Vant 1,30, o valor de Ré em P1, esse aqui então é o P1. O valor de Ré em P1, vou colocar aqui. Tá vendo? Aqui não vai ficar na proporção correta não, da forma que eu estou fazendo aqui. Vamos fazer só a representação dele mesmo aqui, 0,35. O que eu estou falando a proporção correta é a altura aqui, ó, do desenho, tá? Aí o valor de Vant é igual. O valor de Vant 1,25. Então o valor de Vant é igual a 1,25. Agora aqui, ó, valor de Ré. Valor de Ré, esse aqui é o P2. O valor de Ré em P2 é 0,30. 0,30. Aí aqui, ó, valor de Vant em P3. O valor da Vant em P3, 2,05. 2,05. Agora, valor de Ré em P3. VR de P3. VR de P3 também é 0,30. Valor de P3 também é 0,30. Valor de Vant em P4. Valor de Vant em P4. Pessoal, o prédio que tem obras, tá? Então peço desculpas aí pelo barulho. Mas tá fazendo aqui uma obra, na verdade até aqui em casa mesmo e também na outra parte do prédio. O valor da última Vant é 1,80 metros.
Então, 1,80 metros, o valor da Avante aí. Nós temos essa representação. Então, ó, as cotas, né? 59,15, 58,25, né? Calculado lá na tabela. 56,50 e 55. Então, nós temos aí essa representação de cada ponto. Aliás, eu coloquei aqui P4, mas não é P4 não, é RN2. Aqui, ó, não é P4 não, coloquei errado aqui, ó. Aqui é RN2, referência de nível 2, referência de nível 1. Ok? Então é isso aí, pessoal. A representação era dessa forma aí, tá? Vamos agora para... Vamos voltar no arquivo. Só um minutinho aí, porque saiu da ordem aqui. Só um minutinho, pessoal. Tem que abrir o arquivo de novo aqui. Acessando o e-mail e abrindo o arquivo novamente. Eu tenho que mandar sempre eu passo o arquivo de um aparelho para o outro. Aí eu envio através do e-mail, que é mais rápido, né? Que é conectar cabo, esperar reconhecimento, demora muito. Então eu já mando por e-mail, que eu abro o e-mail no outro aparelho e fica fácil aí localizar o arquivo, bem mais fácil, tá? Vamos lá então. Aqui eu já tenho a tabela, então eu já deixei pronto, né? Com as informações aqui. E aí agora nós vamos traçar o perfil do terreno, de acordo com as informações que nós temos na tabela. O que nós vamos utilizar aqui? Basicamente nós vamos utilizar só as cotas dessa tabela, para traçar o perfil do terreno. Aí o que eu falei para vocês, numa orientação que eu passei depois da aula, durante a aula me parece, acho que foi depois da aula. Como o terreno ele tem 40 metros, então nós dividimos aqui ó, embaixo no eixo X, ó, esse aqui é o eixo X, dividir aqui, como é 40 metros e são 5 cotas, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então 40 dividido por 5 são 8 metros, então eu fiz aqui de 8 em 8 metros, ó, 8, 16, 24, 32, aqui ficou errado, né, aqui não é 60 não, 8, 16, 24, 32, aqui é 40. 40. Nós vamos pegar aqui a cota maior, ó, 60, no espaço de 8 metros. Então, a gente vai fazer a ligação dela aqui, ó, aqui, aqui. Né? Depois, a próxima é 59,15, então um pouquinho acima de 59. Deixa eu só mudar a posição do aparelho aqui para mim conseguir riscar menos torto, né? Senão fica muito torto aqui. Então, ó, 59, um pouquinho acima de 59. Nós vamos traçar aqui a linha e unir no 16 metros. Depois a próxima cota, então 60 já foi, 59, agora 56,25. Um pouquinho acima de 56 aqui. Então, peraí. 58,25, né? Errado aqui. 58,25. Então, um pouquinho acima de 58. Conectado aqui no 24. Depois, 56,50. Então, metade aqui de 56.
Vamos ligar aqui no 32. E a última cota, que é 55, no 40. Então, fica mais ou menos desse jeito aí. Aí surgiu uma dúvida, aí o perfil do terreno, né? O que vem a ser o perfil, então, do terreno? O perfil do terreno vai ser isso aqui, ó. A gente começa em 60, quando a gente faz a ligação, ó, nós temos aí o perfil do terreno. Pegando, né, a cota, o ponto mais alto, e indo até o ponto mais baixo, que é 55 aí. Aí surgiu uma dúvida que quando eu expliquei a matéria, eu falei a respeito da cota de projeto, né? Ao longo da semana eu até fiz uma explicação, pus no grupo lá. O que é a cota de projeto? A cota de projeto, eu citei um exemplo lá, né? Vou citar um outro exemplo. Vamos supor que eu estou fazendo um piso. Eu estou usando o exemplo de piso da construção, que fica mais fácil o entendimento aí para vocês. Barulho aqui, só fechar a porta. Vamos supor que você vai fazer um piso, colocar lá a cerâmica, mas antes vem o contrapiso. Então, você precisa levar em consideração a quantidade que esse piso vai aumentar, principalmente no caso, por exemplo, para você colocar lá um ralo, uma saída de água, para dar o acabamento de forma correta, né? Então, vamos supor que você tem lá o piso bruto. Aí, você tem que subir esse piso bruto 5 centímetros. Aí, você coloca lá 3 centímetros de contrapiso, mais 2 centímetros de cerâmica e argamassa. Então, fechou 5 centímetros que o piso vai subir. Então, esses 5 centímetros que o piso vai subir, vamos supor que esse piso está numa cota lá de 1 metro. Aí ele tem que ficar com 1,5. 1 metro e 5 centímetros. Esse 1 metro e 5 centímetros é sua cota de projeto, ou seja, é o que o seu piso tem que ficar. É sua cota de projeto. Então, aqueles pontos que está com menos de 1,5, você tem que aterrar, entre aspas, né? Você vai colocar massa de contrapiso, vai colocar argamassa, vai colocar cerâmica, para poder fechar, preencher esse espaço de 5 centímetros lá que está faltando para você dar o acabamento. Vamos supor que lá nesse piso você colocou um ralo. Esse ralo ficou 5 centímetros para cima do piso bruto. Então, para nivelar naquele ralo ali, você tem que jogar lá contrapiso, argamassa e cerâmica ainda que você tem que considerar. Então, os 5 centímetros que tem que subir é sua cota de projeto. É o ideal para que seu piso fique nivelado e pronto, finalizado. Ok? Então, vamos supor que a nossa cota de projeto aqui, eu vou dar um exemplo, né? Eu vou supor aqui, neste exemplo, tá? Eu não coloquei nada aqui ainda. Vamos supor que nesse exemplo aqui, a cota de projeto, ela é 58. Deixa eu mudar a cor do pincel aqui. Vamos supor que a cota do projeto é 58. Vou colocar de verde aqui para ficar mais fácil destacado aqui. Então, a cota do projeto sendo 58, se a gente traçar uma linha aqui em 58, ó. Vamos colocar aqui, né, na dimensão toda do terreno, os 40 metros. A cota aqui 58. Então, 58, toda essa parte aqui, ó, que está abaixo de 58, teria que levantar, aterrar, né? E toda essa parte aqui, ó, que está acima dos 58, tem que ser corte. Então, aqui seria corte e aqui aterro. Ok, pessoal? Então, a cota de projeto é uma representação, né, do que será necessário para o projeto ficar no nível ideal, adequado, ok? Você pega um terreno natural com várias irregularidades e você tem ali o nível que você precisa, que é a chamada de cota de projeto. Aí você vai cortar ou aterrar as sobras. Beleza, pessoal? Então é isso. Com isso nós fechamos a correção dessa atividade aí, ok?